Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você também ao Eldorado em Campo, que está começando agora. E ao meu lado está o Gustavo Lopes. Oi, Gustavo, tudo bem? Tudo bem, Raíssen, ouvintes? Um prazer estar com vocês. Hoje o nosso convidado é o diretor de esportes da Dream Factory, que gerencia competições importantes no Brasil, como a Maratona do Rio, Rally dos Sertões, também o Campeonato Brasileiro de Surf. Ele é baiano de nascimento, formado em administração de empresas pela Universidade de Salvador e tem passagem por clientes como Walmart, Odebrecht e Supervia. O seu principal desafio agora, além de dar visibilidade às competições que estão sob o seu guarda-chuva, é ampliar a atuação em outras modalidades esportivas. Então, hoje, quem entra em campo com a gente é Joed Andari. Tudo bem, Joed? Tudo bom, Obrigado pela Raíssa? presença. Tudo bom, Gustavo? Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, bom dia para todos os ouvintes e é uma alegria, uma satisfação poder estar batendo esse papo com vocês aqui hoje. Satisfação é toda nossa. Deixa eu só ajeitar aqui o microfone do Boa. Joed. Bom, Joed, a gente vê que você veio aí do mercado particular, vamos dizer assim, né? Veio de grandes corporativo, de grandes empresas, e a gente tem notado ao longo dos anos uma mudança no posicionamento, principalmente de quem gerencia esportes, modalidades esportivas e eventos esportivos no Brasil. A gente tinha uma realidade que era o ex-jogador de basquete virou presidente da Confederação Brasileira de Basquete. Acontecia no judô, acontecia em outras modalidades. E agora o esporte resolveu trazer pessoas do mundo corporativo para poder fazer esse gerenciamento. Por que você acha que mudou essa dinâmica em relação a quem gerencia o esporte no Brasil? Gustavo, bom ponto esse. A gente estava conversando até ontem num almoço que a gente teve aqui com outro colega de vocês, um outro jornalista, a gente falando sobre a profissionalização do esporte e o esporte como ali um canalizador de negócios, né? Eu acho que esse é um movimento natural que acontece. Acho que a profissionalização do esporte é um caminho ali sem volta, porque quando você traz a profissionalização, você traz ali mais argumentos técnicos, mais defesas, e eu acho que tem uma pluralidade de gestão no negócio, né? Então, eu venho de uma carreira comercial, eu passei também um bom tempo também na Eletromídia, que é um veículo de comunicação também, liderando o mercado do Rio de Janeiro, e depois uma boa parte também no mercado do Nordeste. E aí você tem uma multidisciplinaridade ali de atividades, né? Então, você gerencia equipe, você gerencia uma operação, você tem ali uma liderança sobre pessoas, você tem ali atividades complementares como marketing, negociações, comercial. Então, quando você traz isso para aplicabilidade no esporte, seja maratona, ou seja o surf, ou qualquer outra modalidade que seja, a gente consegue ter ali uma perenidade ali do dia a dia, da Sim. operação. Porque nada mais é do que você, obviamente, está liderando atividades esportivas, né? Mas a gente entende como um produto, a gente entende como um negócio, e você acaba tendo essas atividades do seu dia a dia que você traz ali do seu histórico profissional. A gente também vê, sei lá, advogados gerenciando hoje bancos, engenheiros liderando mercado financeiro. Então, acho que essa multidisciplinaridade ela é interessante e também acho que ela vai bem também com os esportes. Eu adoro esporte. Eu joguei tênis minha vida toda, jogo até hoje, é minha grande paixão. Jogo 2, 3 vezes por semana. Quando a corrida ainda não estava muito difundida no Brasil, ali, sei lá, quando eu perdi meu pai em 2005, no dia seguinte eu comecei a correr, era meio que uma válvula ali de escape ali. Não tinha ainda grandes tênis, não tinha marcas, não tinha ainda esse movimento muito forte da corrida no Brasil. Tinha a Maratona do Rio, que estava ali renascendo, né? Porque ela passou um tempo também A São Silvestre, parada. que é histórica, a São né? Silvestre, que é histórica, bem lembrado, Gustavo. Então eu sempre fui uma pessoa muito aficionada por esporte, né? Eu faço atividade física todos os dias, eu gosto, é uma forma de você equilibrar ali o dia a dia, de trabalho, de casa, das coisas. Acho que o mundo está vivendo isso um pouco, acho que esse reflexo vem um pouco pós-pandemia, isso se acentuou de uma forma muito mais aguda, e aí você acaba tendo esses elementos para você fazer o seu dia a dia ali acontecer. Então,
Eu acho que isso está na rotina, então acho que funciona. Legal. Nessa linha que o Gustavo abordou, acho que talvez uma diferença do esporte é porque lá no esporte você tem que lidar mais com as paixões, né? Eu não sei se no mundo corporativo tem tanta paixão. Não. No esporte envolve muita paixão, o cara acha que tem que ser de outro jeito, é meu time, é o esporte que eu praticava. Enfim, como é que Ninguém vai na porta da Samsung e grita Samsung. Isso. É verdade. Então, como lidar com isso? Administrar paixões aí? Como é que você vê isso? Sim, é uma boa pergunta essa. Assim, a gente, na Dream Factory, a gente tem ali 3 grandes estandartes ali de produtos, né? A gente tem o Sertões ali, que é uma parceria, uma sociedade com a Dunas, que é a organizadora, a promotora, a realizadora dos Sertões. A gente tem o Campeonato Brasileiro de Surf, que é o Dream Tour, e a gente tem ali a Maratona do Rio, né? São 3 grandes elementos ali que a gente... Tem o Mano a Mano também, que é um outro produto nosso, que é um produto mais formato televisivo, com esportes olímpicos, atletas que transcendam o esporte, enfim. E a gente lida com a paixão, por exemplo, na corrida. São 40 mil corredores que fazem que vão correr esse ano, agora entre os dias 10 e 11 de junho, a Maratona do Rio. Distâncias de 5, 10, 21, 42, e tem mais ou menos 2, 3 mil loucos aí que correm 63 quilômetros. 21 no sábado e 42 no domingo. Essas pessoas são apaixonadas. E aí você vê como também a corrida ela tem um poder de transformação na vida das pessoas, porque tem pessoas que começaram a correr 5 km à distância e hoje estão com a gente, já estão ali na 15ª edição conosco, correndo 42 km. Então isso não deixa de ser uma paixão. O surf, né, que para mim é um dos esportes que vem mais numa crescente nos últimos 10 anos para cá. Sim. A gente tem aí 6 dos últimos 8 campeões mundiais na elite do surf mundial. A primeira medalha olímpica de ouro é de um brasileiro. É de um brasileiro, de Ítalo, que é um fenômeno também. Mas veja vocês, a gente não tinha uma competição nacional há 11 anos. É até um paradoxo isso, né? Até uma coisa assim bem... Tem um hiato aí, tem um abismo aí, né? Uma coisa que a gente não consegue nem ter muita explicação. Você teve 6 últimos campeões dos 8 mundiais lá na elite mundial e a gente não tem uma competição nacional. O surf é uma paixão hoje nacional. A gente tem o futebol, obviamente, que é uma questão que move o mundo, mas você vê um surf hoje, você vê as crianças hoje na praia. Você vê hoje as pessoas que não são muito especializadas no esporte, mas as famílias acompanhando, as pessoas torcendo, entendendo o que é o surf, a modalidade, as regras, as notas, a torcida, né? Hoje o Gabriel, Ítalo, Filipinho, esses caras, eles têm hoje verdadeiros fiéis torcedores, fãs-clubes, né? Fã-clubes. Então a gente mexe com a paixão disso. A gente não mexe com uma paixão direta, por exemplo, como um torcedor de futebol, que vai ali no estádio, que reclama, que torce, que ama, que chora, que se desaponta. Mas a paixão no esporte, eu acho que inclusive os esportes olímpicos, a corrida, por exemplo, né? Tem às vezes uns filmes que a gente vê no Instagram, a gente vê em outras plataformas, da reação das pessoas na largada e na chegada, né? A gente teve recentemente com a Adidas lá em Boston, eu tive esse privilégio, essa alegria de poder ver, né? Alguns amigos meus, inclusive, correram a prova de Boston, é a prova mais antiga do mundo, foi a 100ª, 27ª edição esse ano. As pessoas, quando chegam na linha de chegada de uma maratona, aí você consegue ver o semblante de realização, de emoção, e tem histórias ali por trás, né? Então, o esporte pode ser, independente da modalidade, ele mexe com a paixão. Então, a gente na Dream, a gente procura ter essa atmosfera de proporcionar um pouco disso, com experiência, com entretenimento, com conexões, com o dia a dia ali daquelas pessoas. A gente tem uma relação nessas comunidades que não é só exatamente naquela semana da competição, naqueles dias de prova. Então, a gente tem essa relação durante o ano todo. Sim. Por exemplo, o Instagram da Maratona do Rio tem 124 mil seguidores, onde a gente tem uma relação direta com essas pessoas. E aí, essa é a nossa forma de lidar com esse tema. Eu acho interessante que você citou o surf. Quero falar também do Rally dos Sertões,
porque o Rally dos Sertões, além de ser uma competição, ser uma das talvez maiores competições automobilísticas do mundo, tem um caráter também de ação social muito importante ali para a região. Eu queria falar um pouco sobre isso, mas voltando ao surf, você citou alguns nomes super importantes aí do nosso esporte, que fizeram o nosso esporte o surf brasileiro ser reconhecido no mundo, mas essas pessoas de fato tiveram que tirar de si, né? Dar de si, contratar um treinador, viajar, conseguir patrocinador para poder competir em outras competições. Na sua opinião, o quanto que a gente ter de volta o Campeonato Brasileiro de Surf vai fazer com que a gente consiga revelar muito mais talentos? Gustavo, é um excelente ponto esse. O Dream Tour, ele é uma competição voltada pro atleta. Então, por exemplo, a gente tem a maior premiação financeira da história do campeonato, de uma competição nacional. Essa premiação, ela é igual para o masculino e o feminino. Legal. Uma outra questão que a gente também fez questão, obviamente, junto com a Confederação Brasileira, a gente tem um consórcio de parceria com a Confederação Brasileira de Surf, onde quem lidera é o Teco Padarates, é o presidente da Confederação Brasileira, por sinal, um cara... Grande surfista. Grande surfista. Foi ele, inclusive, a geração dele, e ele, na figura dele, que trouxe o holofote do surf brasileiro para o cenário mundial e vice-versa. O Teco foi um bicampeão mundial, né, de WQS. O irmão dele também, o Neco, também teve 2 títulos anos depois. O Dream Tour é uma competição voltada para o atleta. Então a gente tem 6 etapas esse ano. Essas 6 etapas no Nordeste, no Sudeste e no Sul, ou seja, a gente dá um território de capilaridade nacional. A gente não prioriza... Pega toda a costa brasileira. São 64 atletas no masculino, 24 no feminino. O objetivo é exatamente esse. Uma vez eu estava ouvindo um papo, eu estava conversando com o Flávio Canto, a gente tinha a gente apoiava o Instituto Reação em um determinado projeto de uma das passagens minhas pela Supervia, que são os trens urbanos lá do Rio de Janeiro, e o Flávio, ele dizia que ele tinha que formar atletas de ponta, de performance, para que aquele cara da comunidade, aquele menino, seja lá da Rocinha, ou de Cidade de Deus, ou de Tupiacanga, ele visse naquele colega dele um espelho, uma referência que possa se transformar num atleta de performance, de alta performance. E o surf é a mesma coisa, a corrida é a mesma coisa. Então, o intuito do Dream Tour é que esses atletas eles tenham um nível de performance para que eles estejam prontos para qualquer tipo de competição, para qualquer lugar do mundo. Então, o intuito do Dream Tour é esse: a gente formar esses atletas em competição nacional, com alto nível de competitividade, com alto nível atlético, para que eles estejam preparados para todos os desafios aí, não só nas águas, como na vida também. Eu acho que o esporte, ele tem essa função. Claro. Ele tem essa função social, ele tem essa função de civilidade, né? Porque independente se ele vai ter uma grande performance, um grande resultado naquela modalidade, eu acho que o esporte ajuda a dar outros caminhos para seguir qualquer outro tipo de profissão. Você veja aí grandes atletas que performaram nas dezenas, centenas de modalidades esportivas, que hoje tem carreiras, pós-carreiras. Pode ser jornalista, o cara pode ser um advogado, o cara pode ser um bombeiro, o cara pode ser uma... Então, acho que o esporte canaliza e tem essa função também, né, de ter uma sequência na vida e que o cara siga ali, a pessoa siga ali por um caminho bacana. E você diria que essa visibilidade, especialmente do surf agora, né, com resultados, transmissões, né, a mídia também dando importância, ajuda a acabar com aquele preconceito, ou pelo menos diminuir aquele preconceito, o surfista é boa vida, aquela visão de quem está lá fora e não entende nada do que está acontecendo lá dentro. Como é que tá isso para você? Esse papo tá maravilhoso. Eu acho que é fundamental isso. Eu acho que o surf, ele vem para exatamente contrapor essa imagem que tinha do surfista dos anos 70, 80, até o início dos anos 2000, de que era um cara acomodado, um cara que não queria nada da corona do Brasil, enfim. Pelo contrário, hoje os atletas na competição, tanto nacional quanto internacional,
os caras são atletas de fato. Ele tem um staff ali, ele tem um apoio, obviamente, uns com mais acesso, outros com menos, mas o cara se cuida, o cara cuida da alimentação, o cara cuida da parte física, o cara cuida da parte mental. Então, esse negócio, esse papo de que surfista não quer nada com a do Brasil, boa vida, só quer saber de ficar na praia, isso é um grande conto de fadas, isso é um grande folclore, que existia isso no passado, mas que pelo menos nos últimos 20 anos, você veja aí, por exemplo, o Kelly Slater, é um cara que tem 50 e poucos anos de idade, foi 11 vezes campeão mundial e tá aí surfando com os meninos de 18, né? Saúde pura. E preparação física. Então, isso também acontece com os nossos surfistas nacionais também, os meninos, as meninas, eles têm uma preparação, um rito ali, uma área de atletas voltada para isso, então o espaço deles, com condicionamento, com apoio, enfim, então os caras são atletas de fato, certo. E não devem nada na parte de condicionamento físico, de competitividade, a nenhuma outra modalidade, a nenhum outro atleta, porque os caras estão ali de igual para igual. Legal. Bom, queria falar um pouquinho do Rally dos Sertões, né? Rally dos Sertões que acontece agora em agosto, né? São 10 dias de competição, né? Mas tem aquele lado que eu já citei aqui, o lado da ação social. A gente sabe que o sertão é uma região carente, já desenvolveu muito do que era um tempo atrás, né? Hoje a gente já tem uma estrutura boa no sertão, mas é uma região que ainda carece de muita ajuda, de muito cuidado, de um olhar mais próprio em cima da região. Queria que você falasse um pouco sobre juntar a competição com as ações sociais. Amanhã, inclusive, é o lançamento do Rally dos Sertões. O Sertões hoje é uma plataforma, né? Ficou muito em moda o termo plataforma, mas de fato eu vou explicar aqui rapidamente para vocês. Porque hoje o Sertões tem a parte do motor, que é o Rally, só que a gente tem hoje, Gustavo, mais duas modalidades competitivas também no Sertões. A gente tem o kitesurf, que também é uma competição de endurance, né, de rally também, só que na água. Ela acontece no Ceará, na cidade de Preá, que hoje o Ceará é o berço do kitesurf nacional. Gente do mundo inteiro vem para lá para poder velejar, né, no kitesurf. E a gente tem também o mountain bike, 2 etapas do mountain bike, uma que acontece em Pirinópolis, no estado de Goiás, e a outra que acontece em Beachpock, em Minas, né? Então, o Sertões ele se transformou, obviamente, com o DNA voltado ao rally, né? A competições de endurance, de longa duração. E aí a gente tem hoje o mountain bike e o kitesurf. Dentro dos Sertões a gente tem o SAIS, que é uma sigla ali que a gente, há mais ou menos, acho que 15, 20 anos, já acontece esse atendimento. Por onde o Sertões passa, a gente tem uma caravana com atendimento ambulatório hospitalar exclusivamente para mulheres e crianças, né? Então você tem serviços e procedimentos oftalmológicos, odontológicos, ginecológicos. E a cada edição de Sertões acontece mais ou menos de 2 a 3 mil atendimentos para essa região extremamente carente. Os Sertões, às vezes, ele promove exames de imagem, de ressonância, de imagens, né, procedimentos que ele zera a fila do SUS em determinadas cidades. Olha que legal. Então isso é um cunho social muito forte, isso é uma bandeira dos Sertões, que a gente está tentando, inclusive, expandir também para as outras plataformas ali, para bike e para o kitesurf. A gente traz esse DNA também um pouco também na Dream Factory. Então, por exemplo, a Maratona do Rio, ela tem o apoio do governo do estado, através da lei de incentivo de ICMS, né? As empresas aportam ali, e aí 20% dessa receita do ICMS que a gente recebe, que a gente capta de patrocínio das marcas, a gente, através do estado, e obviamente com o regimento do estado, com o aval do estado, com a deliberação do estado, a gente tem de contrapartida social para a comunidade, para o estado do Rio de Janeiro. Então, 20% é revertido em contrapartida social, que são as mais diversas.
sei lá, levar a equipe de judô do Rio de Janeiro para uma competição que vai acontecer em Abu Dhabi. Então, você tem passagens aéreas, hospedagem, que é um custo altíssimo. Pode ser construção de uma quadra poliesportiva numa comunidade X ou YZ. Então, isso também não deixa de ser uma devolução do que a gente consegue através do esporte, e isso é muito forte nos Sertões. Que legal. Queria falar um pouco desse pós-pandemia também para vocês. Vocês perceberam já uma retomada, está se voltando ao normal, ou tem como se diz, um novo normal também na área esportiva? Quer dizer, o público está da mesma forma que antes, mudou? O investidor, o patrocinador, como é que está tudo isso? Os vários lados aí do esporte. Boa, Raíssa, boa. A gente ficou 2 anos ali. Acho que esse segmento do esporte, do entretenimento ao vivo, e aí você pode englobar também a música, a arte, o cinema, o teatro, foi o que mais sofreu na pandemia, né? A gente teve uma retomada plena no ano passado. Em 2021 não teve a edição também em 2021, mas de uma maneira muito mais ali mais tímida, poderia dizer assim. O ano passado já teve uma edição, inclusive com muita retenção, Heisen, das pessoas que não conseguiram fazer a edição de 2021. A gente deu essa postergação da inscrição, que acaba, inclusive, esse ano já acabou, né? As pessoas que se inscreveram entre 20 e 21 e não puderam competir da maratona. Da maratona. Mas, num olhar geral, uma certeza que a gente tinha é que ia voltar de uma forma muito mais forte, né? Muito mais madura. Por quê? Primeiro, porque tem uma questão das pessoas estarem reprimidas, ficaram reprimidas esses 2, 3 anos. A prática esportiva, ela só corroborou que é uma ferramenta, é um mecanismo de que as pessoas precisam fazer, independente da prática. Pode ser balé, ou pode ser dança, pode ser futebol, ou pode ser natação. Então, independente da prática esportiva, isso está comprovado cientificamente que é muito importante para que as pessoas tenham ali uma saúde e consigam passar por pandemias como essa que a gente viveu. Então, é um conjunto de fatores que fortaleceu muito a volta das práticas esportivas, principalmente outdoor, né? Obviamente, a gente respeita muito mais o protocolo ali de saúde, dos profissionais de saúde, etc., ali que cercam ali as nossas competições, mas a gente voltou com uma força, Heisen, muito maior. Isso tanto do ponto de vista de marcas, né, que estão querendo associar suas marcas a essas práticas de saúde, a conectar com essas pessoas. Maratona esse ano vai ter 40 mil corredores nas 5 modalidades, né, nas 5 distâncias. Então as marcas elas ficam ávidas para poder ter essa correlação, ter essa interação com essas pessoas. A gente promove a experiência porque o cara não vai lá só correr os 5 quilômetros ou 63. Quando ele cruza a linha de chegada, a gente tem toda uma estrutura lá na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, de ativações, de experiência, de degustações. Então, poxa, eu nem sei se eu posso falar aqui o nome das marcas, viu? Mas não tem problema. Veja, a Michelob é uma parceira nossa da Ambev, é uma cerveja voltada para a atividade física, porque ela tem baixa caloria, tem baixa fermentação, etc. E a Michelob promove um bar lá, onde a cerveja é gratuita, durante aqueles 3, 4 dias de festival. A gente chama que a Maratona do Rio é um festival de corrida, né? Sim. Então, você tem a Claro também fazendo várias ativações, você tem a Adidas, que é a nossa parceira oficial, a nossa marca oficial esportiva, com ativações, com convidados, com uma loja incrível. Então, assim, a gente promove ali a experiência para que aquela pessoa não fique só lá os 30, 40 minutos que ela correu 5 quilômetros. Sim. Ela fique 3, 4 horas com a gente. Isso os Estados Unidos, eles fazem com uma soberania e com uma magnitude incrível. O jogo de basquete dura 48 minutos, mas o cara fica na arena 3 horas e meia. A experiência é muito maior, A experiência, exatamente, Gustavo. Então, Raíssa, a gente tenta, e a gente, modéstia à parte, consegue fazer isso
com muito amor, com muita paixão ali. As pessoas que trabalham, por exemplo, na maratona ou no surf são pessoas engajadas do esporte, né? E, poxa, o Pedro, que é o líder do produto lá da maratona, tá com a gente há 12 anos. Ele tem 30 anos de idade, 32 anos de idade, começou com 18, 19. O João Traven, é o fundador da Maratona do Rio, um dos fundadores, ele foi 30, 40 vezes para Nova York, correr a Maratona de Nova York. Então são pessoas engajadas nesse ecossistema. A mesma coisa para o surf, né? A mesma coisa para os sertões. Então, isso é uma coisa muito importante que engaja ali e que a gente consegue, com isso, promover uma melhor experiência. Profissionais. Ganha todo mundo. Nesse negócio ganha todo mundo. Ganha o espectador, o corredor, a pessoa que está ali, o corredor do kite ou do surf, ganha um atleta, ganha o espectador, ganha o corredor amador, ganha as marcas. Então, para a gente é uma conta muito bacana. Quando você consegue juntar profissionais qualificados e apaixonados pelo esporte, né? Você consegue, de fato, ter um produto muito, muito bom. Você falou muito sobre as parcerias privadas que vocês têm, mas todos esses esportes, eles exigem também a parceria com o poder público, seja com prefeituras, governo do estado, até o governo federal também. Como é que é feito esse caminho? A gente sabe que às vezes é um pouco mais tortuoso, né, pelas questões que nós temos no nosso país. Orçamento. Mas, orçamento, enfim. Como é que hoje está essa relação de vocês com o Estado, né? E o Estado, aí eu estou dizendo prefeituras, governos do Estado e governo federal. Isso. Bom ponto, Gustavo. A gente tem uma relação muito boa, os nossos projetos. E agora, recentemente, o Sertões ele também foi contemplado para a lei de incentivo ao esporte federal. Então, nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, os nossos projetos são incentivados. As pessoas, a gente também estava discutindo isso ontem, eu estava com o Guto batendo um papo sobre isso. A grande sociedade, elas não têm ainda a dimensão da informação e de como essa informação chega para a sociedade civil, para a sociedade comum, do quão é importante o apoio do município, do estado ou da União para fazer essas competições, essas modalidades esportivas, seja esportivas ou culturais, acontecer. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro a gente tem o ISS como município, o ICMS, que os grandes especialistas dizem que, inclusive, é o melhor estado, é a melhor lei para ter aplicabilidade e retorno para o esporte, né? Que é a lei do ICMS lá no Rio de Janeiro. E a gente tem um teto ali de orçamento, onde a gente disponibiliza lotes de patrocínio para essas marcas. E as marcas vão lá através do ICMS e convertem, de vez de pagar, ele paga ao Estado e o Estado reverte. Dá a chancela para a gente poder usar aquele dinheiro em prol da modalidade esportiva. No surf foi diferente. No surf a gente enquadrou com a lei de incentivo ao esporte federal, né, que é através do imposto de renda também das empresas. E também a gente conseguiu um teto lá X, um patamar X de captação de recursos. E a gente tem 4 marcas que usaram e usufruíram desse benefício para poder nos apoiar e a competição de surf acontecer. Então, me perdoe, Raíssa. Então, o que a gente mais quer é que existam empresas e projetos, produtos esportivos e culturais muito bem montados, profissionais, estruturados, para que a gente tenha cada vez mais o incentivo da esfera pública patrocinando e apoiando os eventos esportivos. Então, para a gente, Gustavo, isso é um ponto sem nó, assim, é uma condição básica, sine qua non, para que as coisas aconteçam. Então, a gente agradece muito as esferas municipais, estaduais e federais, porque sem eles, a gente não conseguiria colocar de pé esses grandes eventos, esses grandes projetos. E, Joed, o que dá para aprender com erros e acertos do exterior, principalmente exemplos que vêm de fora? Você citou aí o mercado americano. E também o que vocês têm de perspectivas aí, de ampliar esse leque aí de modalidades? O que vocês esperam aí para o futuro? Boa, Raíssa. A gente teve agora, recentemente, em abril, a convite da Adidas, a gente foi para a Maratona de Boston. Maratona de Boston é a prova mais antiga de maratona do mundo. Esse ano foi a 127ª edição.
E aí, viu, Raíssa, eu vou lhe dizer uma coisa, eu consegui presenciar coisas assim incríveis, né? Primeiro que a cidade de Boston, ela respira a maratona, depois que teve o atentado, que esse ano, inclusive, foi o 10º ano, isso ficou muito mais forte, muito mais latente, muito mais emotivo na população, na sociedade. As pessoas abraçam mais, né? Muito Passam a forte. abraçar mais, né? Eles tiveram esse ano, se não me falha a memória, 35 ou 37 mil corredores. Uma coisa que é incrível, que é um moleque desde 18 anos de idade até uma pessoa de 80 anos de idade. Eu vi várias, centenas delas, centenas. A cidade acontece lá no feriado, igual o Rio de Janeiro também, lá é o Dia do Patriota, no Rio de Janeiro o Corpus Christi, que é o nosso feriado nacional, mas a cidade para, né? O que a gente aprende com eles lá? O americano, eu não conheço um povo que consiga fazer entretenimento e esporte como o americano faz. A gente... isso é de domínio público, não sei o que estou dizendo. Não. Os caras montam um palco do Super Bowl em 3 minutos, né? E promovem um dos maiores eventos do mundo esportivo, né? Com maiores audiências, patrocínios bilionários, né? Então, eles sabem fazer isso muito. A gente chega num jogo de basquete numa arena lá, o jogo dura 48 minutos, cronometrados, e você fica 3h30. Às 3h30 que você fica lá, você está tendo experiência, você está tendo interatividade, tem brincadeira, tem sorteios, tem brincadeiras na quadra, você vai se alimentar, então você vai comer um cachorro quente, vai tomar uma cerveja, tem as lojas, então em cada canto, tudo bem que tem um apelo muito forte ali para consumo, mas você está ali entretido, né? Então o que a gente aprende com eles é isso, você ter ali uma organização assim, muito forte, processos, mas principalmente a organização, né? A gente tem isso e a parte do entretenimento. Modéstia à parte, o entretenimento a gente consegue ter ali obviamente, a gente tem uma coisa tropicalizada para o Brasil, mas a gente dá um show, né? Então, na maratona, você vai ver ativações, você vai ver brindes, você vai ver brincadeiras, você vai ver shows, você vai ver atrações culturais. A gente tem uma vertente da Maratona do Rio, que é a Maratona com Arte, que é, inclusive, apoiada pelo ISS do município, onde a gente fez aqueles... Você lembra aquelas vaquinhas do Cal Parade? Sim. A gente bota os tênis como esculturas de arte e com artistas locais expondo ali a sua arte ali com um determinado tema, né? Então, tá espalhado ali, são 6 peças dessas espalhadas em toda a cidade do Rio de Janeiro. É incrível, é um negócio que eu tava essa semana na Lagoa, tem um tênis lá na Lagoa, Rodrigo de Freitas, as pessoas fazem fila para tirar foto com o tênis, porque é uma obra de arte, de fato. Claro. É um tênis, sei lá, deve ter 2 metros de comprimento, então fica um negócio rico para a cidade, né? De interatividade. Então a gente aprende muito com essa questão da organização, do entretenimento. Sobre a outra pergunta sua, Raíssa, a questão de a gente expandir para outras modalidades, a gente tem muita vontade. A gente acha que tem esse mercado. Com a questão, Gustavo, da profissionalização, a gente entende que as confederações estão abertas hoje para isso. Veja o modelo que a gente conseguiu constituir com a CBSurf, né? É um modelo de consórcio. A gente não tem sociedade, a gente não tem... É um modelo de consórcio. Você cria ali um consórcio específico, as entidades, as partes, elas caminham, têm vidas próprias paralelas, mas em prol de um objetivo que foi fazer a questão do Dream Tour, né? A questão do Campeonato Brasileiro de surf. Então, a gente tem essa predisposição, a gente vê no Brasil esse movimento hoje, de outras competições, que não fique só hoje muito lastreada no futebol, que a gente sabe que é uma paixão nacional, é uma paixão mundial, e isso quem ganha é todo mundo, tá? Ganha o atleta, ganha a sociedade, ganha a população, ganham as marcas, ganha o espectador, ganha a audiência da televisão, do rádio, do podcast, enfim. Então, a gente tem uma geração de conteúdo de informação ali que todo mundo sai ganhando no final. Então, a gente acredita que isso tenha mais como é que eu posso dizer, uma capilaridade que possa vir a acontecer para outras modalidades, sim. Perfeito. Muito bom conversar aí com você, Joed Andari, que é diretor de esportes da Dream Factory, que fez a gente entender um pouco mais, nosso ouvinte, a gente acredita também, um pouco mais desse negócio que é o esporte, é paixão e é negócio. Obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. A gente que agradece, muito obrigado pelo tempo de vocês, de poder ter tido essa oportunidade aqui de falar com o Gustavo, com você, Raíssa,
e com o telespectador, o espectador, e que a gente consiga disseminar essa informação que todo mundo sai ganhando com isso. É isso aí. Valeu, então. E assim a gente encerra mais um Eldorado em Campo, agradecendo também a sua companhia. Obrigado ao Gustavo Lopes. Semana que vem está de volta. Tchau, Gustavo. Tchau, muito obrigado a todos. Até a próxima semana.